Olá, começa agora o plenário da cidade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso convidado de hoje é o vereador Duman Ribeiro, do Democracia Cristã. Perito criminal adjunto na perícia forense do Ceará, Duman se destacou na comunidade do Jardim das Oliveiras, onde foi presidente da Associação de Moradores. Eleito para mandatos na Câmara em 2000 e 2016, o parlamentar foi autor de projetos que favoreceram a vida da população. Sua trajetória, ideias e propostas são os assuntos desta edição do Plenário da Cidade, que já está no ar. Eu começo agradecendo o vereador Duman pela sua participação. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, Marcelo. Vereador, nessa sua volta para a Câmara de Fortaleza, quais as principais demandas que o senhor já pretende apresentar nas primeiras semanas aí de mandato aqui na casa? Como eu falei, eu tinha um projeto no passado aí, quando eu fui vereador, sobre os idosos. Nós vamos dar continuidade a esse projeto, né? Vamos ver o que a gente vai poder melhorar e vamos lançar mais alguns projetos aí relacionados com os idosos. Mas é uma bandeira antiga que nos outros mandatos do senhor aqui na casa, o senhor também apresentou matérias nesse sentido. Quais foram as que tiveram mais, sucesso, ou que foram efetivadas realmente? Na realidade, ficou só no papel. Nós tínhamos uma ideia de criar uma espécie de um condomínio para idosos, né? Um condomínio para abrigar idosos. Lá você ia ter médicos, ia ter o acompanhamento médico, ia ter psicólogo, ia ter diversões, jogos, tudo isso para melhorar a vida do idoso, né? E quando esse idoso ele chegasse a falecer, por exemplo, ou voltar novamente para o seu lar, isso quando os filhos acolhem quem tem pai, né? Aí a vaga ficaria aberta para outro chegar novamente e a gente dá continuidade a esse trabalho de apoio ao idoso. E recentemente tivemos aí o Enem trazendo a questão da pessoa idosa na redação, ou seja, é um assunto que não vai sair tão cedo, não vai sair do debate público, e o senhor está aqui à disposição para trazer esse assunto aqui na casa, não é? Com certeza. Até porque é uma pauta bem interessante o idoso, não interessante como muito importante, porque quem não teve um pai idoso ainda, não pensou ainda nesse futuro, é meio complicado quando chega, porque muitos, quando têm condições, não sei se por falta de tempo ou porque tem condição, às vezes paga mesmo um abrigo, né? Outros não têm condição, mas começa a cuidar dos seus pais, no caso. Mas é uma luta um pouco meio complicada, porque quando você chega à idade do idoso, ele muitos já vêm com muitos problemas, né? Aí é onde merece todo o apoio dos filhos, né? Para apoiar e para cuidar, né? Que é o mais importante. Vereador, e como é que surgiu essa preocupação mais incisiva, essa sua luta pela causa da pessoa idosa? Algo em particular, algum caso que o senhor se comoveu para poder incorporar como bandeira? Eu tenho uma esposa que ela é muito sensível e ela não pode ver assim um idoso em situação difícil, que ela já fica muito sensível e às vezes até fala comigo, aquele negócio todo. Às vezes quer ajudar, eu digo, minha filha, a gente só ajuda na medida do possível, né? Porque a gente não pode, vendo todas as pessoas em situação difícil, e a gente ir ajudar porque a gente não tem, primeiro, nós não temos local para colocar. E geralmente quem está na rua, por exemplo, o idoso está na rua é porque não tem onde ficar. Ou se tem, a família abandonou. E a ideia começou a surgir, essa ideia, e nós começamos a pensar melhor, né? Quando eu fui vereador, né? E colocamos aí esse projeto que não passou, é um projeto, se sair um projeto, eu reconheço que é um projeto muito caro, mas é necessário, é um projeto que é necessário, porque hoje, como tem idoso, o número de idosos aumentou assustadoramente, né? Onde você vai, hoje em dia, nos finais de mês, nos bancos, é muito idoso nas filas, né? Então a gente tem que dar uma atenção maior, até porque nós estamos dando continuidade a um trabalho que eles fizeram, né? Então nós somos essa continuação. Nada mais justo do que reconhecer a contribuição, né, Com de quem tanto certeza. ajudou. Com certeza.
Vereador, agora passando para outra pauta, além da questão da pessoa idosa, o senhor também tem uma atuação muito voltada ao esporte, à promoção, à valorização do esporte. Quanto a essa área, esse aspecto, quais projetos o senhor tem em mente para apresentar aqui na casa? O projeto com relação ao esporte, eu não criei assim, um projeto objetivamente para o esporte. Porque é muito complicado hoje, quando você cria um projeto para o esporte, e na maioria das vezes, quando eu fui presidente de associação, quando a gente queria dar apoio aos times suburbanos, que eu atuo muito no subúrbio, era complicado, porque é difícil você conseguir uma bola, às vezes, na Secretaria de Esporte, é difícil você conseguir uma bola, uma coisa. Então você tem que levar o trabalho da maneira que você pode. Então, em 2000, quando eu fui vereador, eu cheguei a apoiar, se eu não estou enganado, uns 30 times de futebol. Né? Todo ano eu ia lá, ajudava com material, quando me pediam uma bola eu ajudava. É uma maneira de fazer com que o esporte não morresse, né? Não tivesse Porque quem faz o esporte suburbano, na maioria das vezes, é o esporte dele, é o hobby dele, é ter aquele timezinho de futebol. E é difícil porque tudo tem despesa. E às vezes as pessoas ganham um salário só. Ali eles se reúnem e fazem aquela colaboração no domingo e tem a famosa cota, né, que os times pagam quem vai jogar fora, aquele negócio todo. Então, mas é difícil. E nessa época, vendo essa necessidade, eu ajudei essa turma toda, passei 4 anos ajudando e também promovi os campeonatos. Todo ano eu promovia um campeonato entre eles, né? Promovi um campeonato com premiações boas, né? Então, quando eu perdi, aí eu dei uma parada. Mas nunca parei o esporte porque eu, mesmo assim, ainda jogo de teimoso. Eu ainda jogo bola ainda, né? Então, a atuação do senhor estaria voltada, pelo que eu posso perceber, no fomento, no incentivo aos times do subúrbio, não é isso, vereador? Com certeza, com certeza. E, por exemplo, eu sempre me cuidei muito na parte da saúde, mas principalmente fazendo as atividades físicas, né? Então, eu vou à academia, eu corro 30, 40 minutos e eu jogo no sábado e no domingo e continuo fazendo isso. Hoje, os times, é difícil você ver time com garotos mais novos. Tem pouco, o subúrbio praticamente está quase parado. Mas surgiu aí os quarentões, né? Aí tem o 45 mais, tem os cinquentões e agora tem os sessentões, né? Então tem essas 4 modalidades aí. Eu participo ainda de todas. Eu jogo 40, jogo 45 mais, jogo 50, jogo 60. Então, tem vários times que tem essas modalidades, né, por idade. E a gente permanece entre eles ainda, ajudando, jogando, né, participando, né. E, vereador, além do esporte, o senhor também tem uma atuação muito forte nas comunidades. Como eu mencionei, o senhor mesmo foi presidente da Associação de Moradores do Jardim das Oliveiras, que abrange ali várias comunidades, Tancredo Neves, não é? Tem também a comunidade do Taço. E de que forma a sua atuação contribuiu para entender melhor os problemas, não é, daquela região? Foi fundamental na sua formação, até para chegar aqui à Câmara? Foi fundamental. Eu na Associação do Jardim, hoje, eu diria, sem exagero, que 60% do que se tem no Jardim das Oliveiras hoje, com relação à benfeitoria, naquele tempo, asfalto, calçamento, limpeza, tudo isso em praças que eu consegui, tudo isso foi trabalho nosso. As 2 praças que tem no Jardim foi eu que consegui. As ruas, se eu fosse estar aqui, são várias ruas que a gente conseguiu calçamento. Quem não conhecia o Jardim há 40 anos atrás, a Padre Francisco Pita, que é uma das ruas principais, no inverno não passava nem uma carroça direito porque atolava. Hoje o bairro está todo calçado, asfaltado, né? E de lá para cá foi um trabalho muito grande, né, que nós fizemos, né? E hoje a gente continua fazendo esse trabalho, né? Continua ainda
No meu mandato passado eu consegui ainda asfalto para umas 5 ruas que estava faltando, né? E é essa melhoria do dia a dia que que o vereador de comunidade faz, né? Como presidente da associação, nós fizemos muita coisa. Não foi à toa que eu fui o primeiro suplente em 96, muito bem votado. Na época, tirei 2.851. E quando foi em 2000, eu me elegi com 5.782 votos. Quer dizer, foi fruto de um trabalho que eu desempenhei em toda aquela região. Jardim de Oliveira, Tancredo Neves, Tasso Gereissati, né? Aerolândia. A Aerolândia foi onde eu praticamente nasci, né? E hoje estou no Jardim de Oliveira. Hoje eu estou morando ao lado do Jardim. Hoje estou morando no Parque Manibura, né? Uns 10 quarteirões de onde eu morava antes, né? Mas estou morando na área ainda, né? E a gente continua fazendo um trabalho, quando sempre que a gente pode ajudar, a gente ajuda. O vereador de comunidade, principalmente como presidente de associação, eu aprendi a fazer tudo isso. A gente trazia equipes para fazer documento, para corte de cabelo, essa coisa toda, esse apoio todo a gente dava, né? Trazia advogado para orientar as pessoas, né? Tinha pessoas que precisavam, às vezes, de um advogado, a gente trazia. Então, esse trabalho básico de comunidade eu fiz muito, né? Hoje, não é à toa que, como eu falei, né? A gente está por aqui ainda. É fruto de um trabalho que a gente dá continuidade, né? Pessoas que tinham dificuldade de transporte para ir para o hospital. Eu nunca, nesse último mandato até que eu comprei uma ambulância e botei no bairro, né? Mas antes eram meus carros mesmo que ia e hoje eu não colocaria mais ambulância, não. Os meus carros, quando precisa uma pessoa para levar para algum lugar, se for caso de doença, principalmente isso você faz por um gesto de humanitário. Não precisa nem ser vereador, não. Se tem um vizinho ou alguém passando mal, é um gesto humanitário, você levar para o hospital, uma coisa assim. Mas eu era muito procurado em todas essas áreas da comunidade, assim, em ajudar. Eu sempre estava no meio participando, seja festa da criança, né? Fizemos muitas festas de criança, aquele negócio todo. Todos esses eventos que precisavam da nossa participação, a gente estava lá, ou fazendo, ou ajudando, ou colaborando, né? E, vereador, já para encaminhar nosso encerramento aqui do programa, como é que foi o seu retorno aqui à casa, né? No sentido de, depois de alguns anos, né? Como foi a acolhida dos demais parlamentares, como tem sido essa sua volta aqui à casa? Antes dessa resposta, eu lembrei de um fato. Na época do Juracy, não tinha Secretaria de Esporte, era a Sudesp, né? Então, eu lembro que eu fui, a palavra não é professor, mas o Juracy, em cada comunidade, ele dava apoio através da Sudesp. Ele colocava alguém do esporte para ensinar as crianças, tinha as escolinhas. E nessas escolinhas o Juracy fornecia bola, fornecia colete, fornecia merenda escolar 2 vezes por semana, ou merenda escolar, fornecia merenda 2 vezes por semana. Então, eu tinha uma escolinha também lá no Jardim, mas não era só no Jardim, era em Fortaleza toda. O Juracy dava esse apoio através do esporte. Mas depois do Juracy, que criaram a Secretaria de Esporte, ninguém vê mais isso. Praticamente a prefeitura ajudando nesse sentido, como ele ajudava. Para você ter uma ideia, eu como professor ou treinador na minha escolinha, eu fui vice-campeão brasileiro, vice-campeão cearense, jogando contra Sumov, contra todo mundo, porque o Sumov tinha as escolinhas de base também. E nós fomos, lá no Jardim, nós fomos vice-campeão na faixa de idade de 8 a 12 anos. Para você ver como a gente tinha um apoio muito grande da prefeitura na época, né? Depois acabou, né? Agora, sobre a minha volta com relação
a receptividade aqui foi muito boa, talvez eu nem esperava tanto, mas isso aí é fruto de uma amizade, né, que a gente deixou aqui na casa, né, tanto junto aos vereadores que voltaram no mandato, como alguns que entraram, que não foram vereador comigo, mas já eram conhecidos da gente nas disputas eleitorais, assim como os funcionários da casa, né? Que são pessoas que eu, quando passei por aqui, deixei muitos amigos aqui, independente de cargo A ou B, né? A gente sempre deixou amizade em todos os setores aqui. E foi muito bem recebido por todos, né? E eu só tenho que agradecer a todos, né? Vereador, muito obrigado pela sua presença. A gente espera o senhor em outras oportunidades também, a TV está à disposição. Eu gostaria que o senhor também deixasse uma mensagem ao público que nos acompanha. Com certeza. Eu voltei aqui e sou muito grato, como eu falei, a todos, né? Sou muito grato também, apesar de... Eu preciso falar isso, porque apesar de ter sido uma licença de saúde, né? E eu espero que ela se recupere muito rápido, mas eu agradeço também a vereadora que teve a boa vontade também de me ligar e dizer que estava se afastando. Tudo isso é trabalho também do partido que nós fizemos juntamente com a vereadora, juntamente com o presidente estadual Robson, né? Então a gente tem esse compromisso também de estar se ajudando, né? Então eu agradeço também a vereadora que se afastou, mesmo, como eu falei, por ter sido problema de saúde, mas eu creio que ela está cuidando da saúde e vai voltar em breve. A mensagem aqui que eu vou deixar é uma mensagem mesmo de trabalhar, procurar melhorar, ampliar mais o meu trabalho, que as condições, a gente quando está aqui, as condições aumentam, né? Da gente correr atrás da prefeitura para conseguir uma obra, uma coisa. Então, o compromisso é de trabalhar, né? Trabalhar mesmo mais pelas comunidades que a gente atua, né? Então é só isso mesmo, mensagem de muito trabalho, se Deus quiser. Mais uma vez, vereador, obrigado. Até a próxima. Tá ok, obrigado. Obrigado a você. E obrigado também a você que nos acompanhou. O plenário da cidade fica por aqui, mas voltaremos na próxima semana com mais debates e discussões sobre assuntos que interessam a você, cidadã e cidadão fortalezense. Até a próxima.